Você que se liga no podcast A Mesa, episódio 62. Gente, Flamengo e Vasco. Eu prometo para você, torcedor do Vasco, que nós não vamos fazer do Flamengo o assunto preponderante. Então, o Vasco está sendo montado vai jogar o Vanderlei provavelmente, mas ontem jogou o Lucão. O Vanderlei é um experiente, né, que foi contratado aos 37 anos. A defesa tem o Hernando e tem o Castan. Muita gente questiona o Castan, muita gente, eu digo que está torcida do Vasco. Mas tem o Zeca na lateral esquerda, que tem jogado muito bem, e, obviamente, que o Léo Matos na lateral direita, fez o primeiro gol ontem, inclusive, deu conta do recado do ano passado e parece que continua com a confiança do Cabo. Com o Andrei e com o Galarça, o Andrei de primeiro volante, o Galarça e o Marquinhos Gabriel de volantes meias, o Peck e o Morato nas beiradas e o Cano de centroavante, que fez o primeiro gol. Ele já havia feito gols nos outros 3 grandes do Rio, num punhado de times do Brasil, mas não havia feito gol contra o Flamengo, fez ontem. Aliás, um gol belíssimo, em vez de um toque, 2 toques, mas aquele toque para dominar, para finalizar. Então, a gente tem um cenário para o Vasco que me parece, deixa eu começar dessa vez com o PVC, comecei com o Jader no caso do Grêmio, né? Que a gente tem um cenário já mais promissor do ponto de vista do time e do que poderá ser o Vasco na temporada. Não é porque ganhou do Flamengo, claro que ganhar do Flamengo é um indício, mas pelo jeito que jogou nas últimas partidas. Como é que você está enxergando isso tudo, Paulo Vinícius Coelho? Marcelo Cabo está invicto. Ele tem 4 vitórias e 5 empates. Ele não perdeu. O Vasco perdeu 2 vezes neste ano, contra o Volta Redonda e contra o Madureira, mas os 2 com o comando do Siston. Depois que o Cabo assumiu, não tem mais derrota. Agora, de fato, é um processo de construção de um time. A penúltima partida foi contra o Bangu, 4-2. Foi disputada com 11 jogadores formados em São Januário. E no jogo seguinte, contra o Tombense, que jogou com um time parecido com o que jogou contra o Flamengo, já um time mais maduro, encorpado, com velocidade pelos lados, com o Morato, que dá essa velocidade pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito, e o Peck jogando do outro lado. E com o Andrei e o Galarça jogando muito bem. O Galarça tem uma discussão se ele é base do Vasco ou se não é base do Vasco, porque ele foi contratado do Olímpia no ano passado. Mas ele chegou para a base do Vasco. Ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, da Supercopa do Brasil Sub-20. Então, ele é base do Vasco, embora paraguaio. E tem jogado muito bem. Tem dado estabilidade para o meio campo do Vasco. E tem feito o time encorpar. Eu não me convenço ainda com o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel ainda não é o homem para fazer a ligação do meio com o ataque, mas tendo o Peck de um lado, tendo o Morato do outro, servindo ao Cano, o time está ganhando um jeito de jogar. E hoje é o 5º colocado do campeonato. Ainda é muito difícil a classificação, porque ele depende de 2 tropeços da Portuguesa ou 2 tropeços do Fluminense. Se o Fluminense ganhar um jogo, o Vasco alcança o Fluminense em pontuação, mas não alcança em número de vitórias. Então, isso dificulta a chance de classificação. Mas ele está em 5º lugar. Para quem vem da campanha do ano passado, que era 8º, foi a pior campanha da história do Vasco no campeonato estadual, é um avanço sem dúvida. Um time que vai ser mais experiente, formatado para tentar o título carioca ainda, que é difícil, mas principalmente para chegar mais sólido, e vai chegar mais sólido à Série B. O mais bacana de acompanhar esse início do Vasco, que é bem promissor para o torcedor, né, que está tão machucado, tão sofrido nesses últimos anos, de só pancada e rebaixamento, e drama, e incerteza com relação à situação financeira, à saúde financeira do clube. O mais bacana de se enxergar nesse início é a convicção do Marcelo Cabo, né? Esse treinador que no ano passado, com o Atlético Goianiense, oscilou no período em que o Atlético perdeu o Mancini e ele chegou, né? Então, a queda, que era inevitável, até para que os jogadores entendessem as ideias do Marcelo Cabo, mas ele estrutura o Atlético, faz o Atlético jogar de uma maneira muito interessante, e é exatamente o modelo que ele está adotando agora para a equipe do Vasco. O Atlético se configura numa grata surpresa do Campeonato Brasileiro, tanto que alcança a vaga para a Copa Sul-Americana, né, sob o comando do Marcelo Cabo, e ele traz isso que tão bem funcionou no Atlético para o Vasco, para essa reconstrução, para essa nova identidade do Vasco. Então, a maneira do Vasco jogar, e você descreveu a escalação aí, né, de como o Vasco tem se colocado em campo, é exatamente com a formação e com a ideia de jogo do Marcelo Cabo dos tempos do Atlético Goianiense. E o mais interessante, ele tem encontrado soluções, tem encontrado peças para que possa fazer valer, de fato, essa sua ideia de jogo. Com esses 2 extremos, com esse cara centralizado para definir a jogada, como é o caso do Cano, com um jogador para pensar, para um jogador que seja esse cara de ligação, hoje a figura do Marquinhos Gabriel. Ele tem uma defesa muito experiente,
se a gente for contabilizar, né, a titularidade para o Vanderlei no gol, mas a defesa do Vasco é uma defesa muito experiente, sob o ponto de vista, né, de não só de idade, mas a quilometragem toda que vai ter essa defesa para encarar uma Série B. Gente vai chegar, gente vai sair, ainda vai se entender o que é, né, o Vasco para a sequência desse ano de 2021, que ainda vai ser bastante desafiador, mas é um belo indício, coisa que o Vasco já não tinha há um tempo. Então, hoje se inicia uma temporada com uma ideia, com um modelo, com um resultado que é sempre significativo. Isso faz com que o torcedor possa imaginar um desfecho bem favorável para 2021. Se vai ser campeão de Série B, de Copa do Brasil, campeão estadual, isso a gente não tem como prever. Agora, que pode passar por um ano com dignidade e com objetivo alcançado, isso pode. E sem perder de vista o que está dizendo o presidente do Vasco atual, uma tentativa de colocar as contas equacionadas, né? É evidente que, aliás, nenhum clube, nem o Flamengo, paga todas as suas dívidas. Lamentavelmente, os clubes do Brasil, os grandes clubes, os gigantes brasileiros, estão todos endividados e alguns têm as dívidas equacionadas, que é exatamente o que fez o Flamengo, né? Que nos últimos anos, a partir de 2013, praticamente gastou 300 milhões de reais em quitação de dívidas antigas, o que é muito significativo, realmente. Ô, Luiz. Oi, Jader, claro. 17 jogos sem vencer do Flamengo, o Vasco quebrou essa escrita, né? 17 jogos, é muito tempo, né? Sem ganhar do rival e acabou a seca. Acabou a seca. E do Maracanã, desde 2014 não ganhava do Isso, porque a última vitória foi em Manaus. Foi um jogo que até fui lá narrar em Manaus. O Vasco venceu por 2-0. Uma atuação sensacional do Andrezinho, que fez um dos gols e comandou o Vasco. A Arena da Amazônia lotada. Impressionante a força do Vasco e do Flamengo no norte do Brasil, em Manaus, especialmente, é incrível mesmo. Desde aquele dia que o Vasco não sabia o que era vencer. Eu lembro, então, que segunda-feira a gente tem mais o episódio 63, mais um Dia à Mesa, debatendo os acontecimentos do fim de semana. Aí tem o Paulistão, hoje tem o Choque Rei, e aí vai ser uma semana de Libertadores e muitos assuntos. Não dá para fazer muita previsão, não. Tudo muda. Está parecendo o Big Brother Brasil. Cada semana é um que está na frente e um que está para trás.